3. A habilidade nota 10 do afeto. O afeto é responsável por 9/10 de toda a felicidade sólida e permanente em nossa vida. C. S. Lewis. Um grupo de meninos e meninas entre 7 e 8 anos estava aguardando o início da aula da escola bíblica dominical. Andrew e Clay brincavam juntos enquanto algumas meninas espalhavam materiais de arte ao redor. Outro menino entrou na sala, segurando um tablet no ar e tirando fotos da classe. Os meninos pararam de brincar. As meninas pararam de procurar as canetas mais bonitas. Todos se reuniram em volta do menino com o tablet. Ele começou a jogar um videogame, e todos os olhos ficaram grudados na tela. A classe, barulhenta, mergulhou em silêncio total. Só se ouviam os bips do jogo. Uma das líderes deu um passo à frente. Nada de aparelhos eletrônicos na classe, ela disse, esticando o braço para pegar o tablet. Será devolvido quando você voltar para casa. O aparelho digital foi posto de lado. As crianças voltaram a brincar e a desenhar. As vozes voltaram a encher a sala. A atração dos aparelhos eletrônicos é quase irresistível, para crianças e adultos. Com um aperto de botão, os games e o mundo virtual cativam nossa atenção. Sem outras opções, as crianças apegam-se mais aos aparelhos eletrônicos que a pessoas como amigos, professores, tios e avós. Ironicamente, um aparelho eletrônico que nos conecta com pessoas do mundo inteiro pode ao mesmo tempo atuar para nos separar das pessoas mais próximas. As crianças podem ter uma conversa face a face com a vovó que mora em outro estado ou país, os computadores nos oferecem essa bela e poderosa conexão. Mas a maioria das crianças não usa seus aparelhos eletrônicos para falar com a vovó. Preferem ver um desenho animado, aprender um novo jogo ou navegar na rede social favorita. O tempo diante das telas está rapidamente substituindo o tempo frente a frente com outras pessoas nos lares modernos. Os aparelhos de televisão não são novidade para as famílias. 1 milhão de casas nos Estados Unidos possuíam um aparelho já em 1948, sobrescrito uma pensa em seus hábitos pessoais de ver televisão com os filhos. Sem dúvida sentiriam seu afeto se você se aconchegasse a eles durante o programa favorito da família. Mas, na realidade, a não ser em ocasiões especiais em que a família se reúne à noite para ver filmes, os pais e os filhos assistem a programas diferentes, separadamente. Os pais dizem que o tempo de exposição dos filhos diante das telas lhes proporciona a oportunidade de cuidar de outras coisas. Sobrescrito 2. Os anúncios vendem a noção romântica de uma família unida, vendo um filme na televisão nova, com tela plana de 60 polegadas. A última novidade em celular permite que você veja qualquer pessoa no mundo com clareza estonteante. Contudo, talvez a descrição mais realista seja a de uma família que mora no mesmo endereço, mas vive separadamente, cada pessoa em seu mundo eletrônico particular. A presença física é importante mais que qualquer coisa, bem quer ser um bom pai. Chega em casa todos os dias às 6 da noite, depois do jantar, senta-se no sofá com os filhos Megan, 8 anos, e Ryan, 9. Ben mexe e remexe em seu celular. Verifica os portais de notícia, as ações em que investe, e começa a ler um artigo sobre os melhores lugares para esquiar nos Estados Unidos. Está pensando em ensinar os filhos a esquiar durante as férias de inverno. Ben está fisicamente presente no sofá enquanto os filhos veem televisão, mas mentalmente está em outro lugar quando se concentra em seu celular. O celular é o objeto de seu afeto. Os filhos de Ben observam o pai absorto com o celular e buscam ocupar-se também. Megan pega os fones de ouvido e procura as músicas prediletas no aplicativo de streaming. Ryan zapeia diante da televisão. A noite termina, e o cenário é o mesmo na noite seguinte. Nossos lares estão passando por uma mudança sutil. Pais e filhos sentem-se cada vez mais confortáveis passando horas a fio a manusear aparelhos eletrônicos. Sem perceber, aceitamos a troca. O afeto entre nós diminui cada vez mais. Podemos estar dividindo o mesmo espaço em família, mas não nos conectamos emocionalmente uns com os outros. Shane Ips, autor de Flickering Pixels Pixel S Tremeluzentes, escreve:
O espaço digital tem a capacidade extraordinária de criar imensas redes sociais superficiais, mas é despreparado para produzir conexões humanas íntimas e significativas. Sobrescrito 3. Quando eu, Arlene, sofri um aborto espontâneo aos 26 anos, muitos amigos reuniram-se à nossa volta. Apesar de uma mensagem postada online dizendo "Quero seu bem" ter sido simpática, não se comparava ao conforto de um abraço verdadeiro de uma amiga que veio me visitar. A presença física é importante. Não se pode transmitir intimidade por meio de mensagens de texto, e-mails ou tweets. A forma mais intensa de afeto é transmitida face a face, em tempo real. Como pais, temos todos os dias a oportunidade de ouro de mostrar afeto a nossos filhos, por meio de um abraço, uma conversa, uma louça lavada coletivamente ou uma caminhada até a sorveteria. Sua presença é muito significativa para seu filho, e não apenas a presença física, mas também a presença mental e emocional. Quando estiver com seu filho, esteja por inteiro. Ele aprenderá com seu exemplo. Verá que as pessoas fisicamente presentes merecem mais afeto que as conexões digitais. Fazendo amigos, eu, Arlene, estava diante do computador quando Noelle, 7 anos, perguntou: "Mamãe, como a gente faz amigos?" Pelo fato de estar acessando uma rede social, imaginei que ela estivesse falando de amigos online. "Não, amigos de verdade", ela replicou. Foi um alívio saber que ela queria fazer amigos de verdade. Desviei a atenção do computador e olhei-a nos olhos. Comecei a desenvolver minha conversa sobre amizade. Você faz amigos sendo uma boa amiga. É gentil com a outra pessoa e não mede esforços para fazê-la se sentir especial. Faz perguntas sobre a vida dela. Enfim, mostra interesse sincero por ela. Noelle perguntou: "A gente diz quero ser sua amiga?" Maria, lá da escola, diz que a gente precisa conhecer a pessoa durante 2 dias para ser amiga dela. Não sei bem como isso funciona para alunas do 2º ano, admiti, sorrindo. Os adultos não dizem quero ser seu amigo, mas agimos de modo simpático e então nos tornamos amigos. Não há nenhuma regra que diga que a gente precisa conhecer uma pessoa durante 2 dias para ser amiga dela, mas é verdade que, quanto mais conhecemos uma pessoa, mais amigos nos tornamos dela. Noelle tinha outra pergunta. E se eu conheci uma pessoa há muito tempo e de repente a vejo novamente, mas não me lembro do nome dela, o que devo fazer? Vamos fazer uma encenação. Eu disse. Caminhei em direção a Noelle e parei. Ah, eu me lembro de você. Nós nos conhecemos há muito tempo. Meu nome é Mamãe. E o seu? Ethan, o irmão mais velho, entrou na conversa. Conheci 2 garotos depois das aulas hoje. Jeff está no 4º ano, e Sean, no 6º. Fui eu que puxei conversa com eles, disse, com orgulho. As crianças necessitam de orientação no que diz respeito a fazer amizades saudáveis. O lar é o lugar ideal para instruí-las a ter sucesso nos relacionamentos. Dedique tempo para responder a perguntas sobre amizade. James, meu marido, tem ensinado nossos filhos a iniciar conversas e a aprender nomes na escola, o que explica o orgulho de Ethan por conhecer os 2 garotos. Não subestime seu papel em ensinar a seu filho o significado de uma boa amizade. As crianças de ontem brincavam com blocos para montar castelos, faziam fortes indígenas, vestiam bonecas. Hoje, as brincadeiras são quase sempre dominadas pelas telas eletrônicas. Um amigo apresenta seu programa favorito de televisão ao outro amigo. Os garotos jogam videogames juntos. Em vez de conversar e usar a imaginação, eles se sentam lado a lado, dividindo um aparelho ou cada um segurando o próprio. Sim, haverá outras crianças para brincar com você, Tricia garantiu a Jane, sua filha de 6 anos, enquanto se dirigiam à festa na casa dos vizinhos. Quando chegou, Jane avistou 2 meninas que pareciam ter a idade dela. Elas estavam no sofá, debruçadas sobre um celular e entretidas com um jogo. Jane disse oi e sentou-se perto delas. Elas balançaram a cabeça para Jane e,
sem dizer nada, continuaram a jogar. Depois de uns 5 minutos, Jane levantou-se para procurar a mãe. Elas não brincam comigo. Quero ir para casa, Jane cochichou. Trícia não sabia o que fazer. Não podia culpar Jane, pois presenciara a cena toda e sabia que não estava vendo nada semelhante a uma brincadeira de verdade. Vamos ficar mais um pouco. Talvez outras garotas apareçam, disse Trícia. As duas permaneceram ali por mais meia hora, mas não apareceram outras crianças. As duas meninas pararam de jogar no celular e começaram a ver televisão. Jane juntou-se a elas. No caminho de volta para casa, a mãe de Jane pensou na festa. Jane não teve oportunidade de conhecer aquelas meninas. Não conversaram nem interagiram, apenas se sentaram juntas enquanto se entretinham com as telas. Em casa, Trícia usou a festa para ter uma conversa com Jane sobre tecnologia. Não teria sido mais divertido se vocês tivessem brincado ao ar livre ou com aquela linda casa de bonecas? Quando você tiver a oportunidade de brincar com outras meninas, será bem melhor deixar os aparelhos eletrônicos de lado e brincar de verdade. Há inúmeras oportunidades para usar a tecnologia, mas as brincadeiras com amigos são especiais e mais difíceis de acontecer por causa da agenda lotada da família. Não permita que seus filhos percam tempo diante das telas. Antes da brincadeira, assegure-se de que seu filho e o convidado entendam, nada de aparelhos eletrônicos. Afinal, para fazer bons amigos é bem melhor ficar face a face. Por favor, goste de mim. Muitas pessoas precisam da afirmação dos outros para se sentirem valorizadas. As crianças não são diferentes. Todos nós queremos ser amados. As crianças do ensino fundamental estão começando a conhecer as redes sociais na internet. Além de se sentirem amadas no parquinho, hoje elas querem saber quantas pessoas curtiram a foto que acabaram de postar ou quantos amigos possuem online. Na tentativa de enquadrar-se na tecnologia, alguns professores estão ensinando os alunos a participar de blogs dentro da sala de aula. Os alunos do primeiro ano são incentivados a deixar comentários e a interagir digitalmente. Estão aprendendo a enviar e receber comentários de outras pessoas. Infelizmente, os sites que propiciam esses relacionamentos sociais ensinam às crianças que o caminho para a popularidade é pavimentado com curtidas e com o número de comentários e amigos online. Se é muito difícil para um adulto lidar com comentários depreciativos online ou com a falta deles, o que comunica "ninguém está interessado em mim", imagine então como é difícil para a criança, que ainda não possui maturidade emocional para lidar com o mundo digital. Os pesquisadores sugeriram um novo fenômeno chamado depressão Facebook, a depressão que ataca os pré-adolescentes e os adolescentes quando passam muito tempo navegando em redes sociais, como o Facebook, e começam a manifestar sintomas clássicos de depressão. Se estiver entrando na adolescência, seu filho precisa do alicerce firme que é se saber apreciado pelas pessoas à sua volta. As curtidas online baseiam-se, de modo geral, em desempenho, aparência e efeito chocante. Esse afeto é condicional. Seu filho necessita sentir o amor incondicional, que vem de Deus e de você. Só o amor incondicional é capaz de evitar problemas, como ressentimento, sensação de não ser amado, culpa, medo e insegurança. O amor incondicional não é encontrado online. Toda criança faz esta pergunta: você gosta de mim? Se limitar o acesso às redes sociais, você ajudará seu filho a encontrar a resposta em pessoas reais, que podem inundá-la de afeto, em vez de buscar isso em uma comunidade virtual que pode ser volúvel e cruel. Falta de sensibilidade. Quando tinha 3 anos, minha filha, Jarlene, Lucy, deu um pulo diante de mim, fingindo empunhar um sabre de luz, e gritou: "Viram matar você!" Seus olhos brilhavam, e ela estava sorrindo. Era brincadeira, mas aquelas palavras certamente não pareciam adequadas para aqueles lábios infantis. Procurei entender onde ela tinha aprendido aquela expressão. Provavelmente imitava Ethan brincando de guerrear com suas miniaturas de Guerra nas Estrelas. Não assistimos aos filmes de Guerra nas Estrelas no cinema nem na televisão por causa da idade de nossos filhos, mas ali estava a pequenina Lucy dizendo:
Vê-o matar você. Não repreendi minha filha, visto que ela não tinha noção do que estava fazendo, mas não deixei a oportunidade escapar. Disse a ela que não era correto dizer, vou matar você e que, em vez disso, deveria dizer, vou pegar você, ou cuidado, veja quem chegou. Desde então, ela não usou mais a palavra matar. Quando corrigimos nossos filhos a respeito da linguagem que usam e ensinamos a eles quais palavras devem ou não dizer, eles ouvem com atenção. Nossos filhos são profundamente influenciados pelo que veem. Aprendem palavras, expressões e valores em programas de televisão, vídeos na internet e outros entretenimentos do mundo virtual. Se não acompanharmos o que eles veem nas telas, teremos de nos preparar para as consequências. Talvez estejam usando linguagem grosseira ou imprópria para a idade deles. Também podem estar criando um afeto mais forte pelos aparelhos eletrônicos do que por pessoas. Afinal, esses aparelhos atendem a todos os seus caprichos, e as pessoas não. Há uma preocupação entre os pesquisadores: quando o tempo diante das telas aumenta, a empatia diminui. As crianças ficam expostas à violência nos videogames, o que pode torná-las insensíveis ao sofrimento dos outros, às intimidações e aos atos de agressividade. A facilidade de fazer amigos online, basta procurar outro amigo se alguém estiver nos incomodando, torna os relacionamentos da vida real frustrantes. Um estudo feito pela Universidade de Michigan constatou que os universitários não têm tanta empatia como tinham antigamente. Ela diminuiu cerca de 40% em relação a 2 ou 3 décadas atrás. Você deseja ensinar seu filho a valorizar as pessoas. No entanto, o mundo digital tende a tornar a criança mais centrada em si mesma que nos outros. O mundo tecnológico consiste em jogos, tweets, postagens e mundos virtuais projetados para fazer seu filho sentir-se o centro do universo. Jason é um rapaz de 22 anos que cresceu jogando videogames. Em sua adolescência, porém, não havia essa imensidão de jogos online tão conhecidos em nossos dias. Nesses jogos, altamente viciantes, um grande número de jogadores de qualquer lugar do mundo compete ao mesmo tempo. O irmão dele, Danny, 14, joga durante várias horas por dia. Meu irmão era gentil e educado quando tinha menos idade. Agora está muito diferente, disse Jason. Depois de jogar meses sem parar, ele se tornou grosseiro e de difícil convivência. Fala muito mais palavrões desde que passou a ter um aparelho de televisão no quarto. Acho que ele jogar games violentos com um punhado de estranhos tem muito a ver com a conduta dele hoje em dia. As crianças não estão apenas correndo o risco de perder a sensibilidade para a violência, como também são bombardeadas por conteúdo sexual desde tenra idade. Mais de 75% dos programas exibidos em horário nobre apresentam conteúdo sexual, e no entanto apenas 14% dos riscos ou consequências dos incidentes sexuais são sugeridos. Não causa surpresa saber que a exposição da juventude a conteúdo sexual na televisão pode ser usada para prever gravidez na adolescência. Os celulares permitem que as crianças tenham acesso a informações sexuais e pornografia em qualquer lugar. Um estudo revelou que 20% dos adolescentes admitiram praticar sexting, envio de mensagens de textos sexuais e ou imagens explícitas. Os pré-adolescentes enviam ou postam fotos nuas deles próprios porque são desafiados a isso ou porque querem chamar a atenção. É mais fácil que nunca procurar amor nos lugares errados. Os pais precisam cuidar com muito carinho do que os filhos veem. Continuam a ser a janela da alma. Quando você olha uma pessoa nos olhos, há uma sensação de que está olhando dentro da alma dela. A visão é um dom precioso. Os que perderam a visão ao longo da vida sabem quanto esse dom é valioso. Na próxima vez que estiver com seu filho, tente olhar para o braço ou para o pé dele enquanto lhe dirige a palavra. Em seguida, concentre a atenção no rosto dele e olhe-o nos olhos. Viu a diferença? Use esse exercício para ilustrar o valor do contato visual com seu filho. Jocelyn Green, coautora de The 5 Love Languages Military Edition, As 5 Linguagens do Amor, edição militar, tem 2 filhos pequenos. Ela escreve: algo que tenho notado na juventude é a falta de contato visual.
Mesmo quando faço compras na farmácia, o caixa faz toda a transação sem nem mesmo olhar para mim. Creio que esse seja um sintoma dos relacionamentos orientados para telas. É por isso que meu marido e eu tomamos a decisão de educar nossos filhos a olhar as pessoas nos olhos, observar a linguagem corporal e responder às perguntas que lhes são feitas. O contato visual era considerado uma cortesia comum. Agora, se seus filhos aprenderem essa habilidade básica, serão considerados diferentes dos outros. Algo acontece entre duas pessoas quando elas se olham nos olhos. Pais e filhos que praticam essa experiência têm uma comunicação muito mais qualificada. Podemos conversar tendo uma parede ou um corredor entre nós. Podemos conversar em voz alta com alguém em outro cômodo. Mas a conexão é muito mais profunda quando estamos frente a frente, olhando nos olhos um do outro. O contato visual agrega contato emocional. Conhecemos apaixonados que passam horas olhando nos olhos um do outro. Maridos e esposas deveriam continuar a se olhar nos olhos muito tempo depois da cerimônia de casamento. O mesmo se aplica a filhos e pais. É bom que os filhos observem os pais se olhando nos olhos, se abraçando, se beijando e andam de mãos dadas. A criança se sente segura quando os pais demonstram afeto mútuo. Há ocasiões em que você pode comunicar-se positivamente com seu filho por meio de mensagens de texto ou ao telefone. Frases como "estacionei o carro na entrada do shopping" e "estou a caminho", por exemplo, podem ser oportunas e úteis. No entanto, a maior parte da comunicação necessita de contato visual direto. Você não pode olhar seu filho nos olhos numa mensagem de texto. Não pode abraçá-lo por meio do celular. Não pode instruí-lo por meio de tweets com limite de caracteres. Os olhos são a janela da alma de seu filho. Olhe dentro deles com frequência e não se apresse em verificar qual é o próximo compromisso em sua agenda. Alguns segundos de contato visual fazem enorme diferença no afeto que seu filho sente vir de você. Conte uma história para mim. Diane estava planejando uma festa de Natal para a filha adolescente e suas amiguinhas. Decidiu convidar também um grupo de avós na casa dos 70 anos, membros de sua igreja. Enquanto dava os toques finais na refeição que preparava na cozinha, Diane pediu às senhoras que contassem a experiência que tiveram ao receber seu primeiro presente de Natal. Em questão de minutos, as garotas entraram na cozinha e, de braços dados com as senhorais, ouviam fascinadas as histórias encantadoras de tanto tempo atrás. Todas riram e choraram juntas, tornando-se amigas rapidamente. Quando a festa se aproximava do fim, as garotas disseram a Diane que a parte da qual mais gostaram na festa não foi a refeição, nem os jogos, nem os presinetes. A parte preferida foi ouvir as histórias. Quando contamos nossas histórias, criamos um vínculo que tecnologia nenhuma é capaz de superar. As histórias unem as famílias. Por que o vovô tem aquela medalha no quarto? Como você e a mamãe se conheceram? Quando você foi acampar pela primeira vez, ficou com muito medo. Essas conversas criam vínculos profundos nas famílias. Meu marido, Jarlene, James, conta uma história após a outra sobre sua infância. Tem ótima memória e, como foi um menino muito travesso, tem muitas histórias interessantes e divertidas. Nossos filhos não se cansam de pedir: por favor, papai, conte outra história para nós de quando você era criança. Quando James estava no segundo ano, sua família decidiu passar férias em Toronto, no Canadá. Eles entraram numa enorme e colorida avenida comercial, apinhada de gente. James é o mais novo de 4 filhos. Logo se distraiu e se desvencilhou da mão de sua mãe, concentrando-se numa imensidão de brinquedos expostos. Então, ao olhar ao redor, não viu mais ninguém de sua família. Estava perdido na cidade grande. Depois de dar voltas e mais voltas, decidiu, finalmente, tentar encontrar o carro. Procurou um que tivesse a placa Nova York, encontrou o automóvel certo e sentou-se. Sua família apareceu depois de 3 horas. Aquela foi a última vez que James se perdeu. Sua mãe lhe disse: as regras mudaram. De hoje em diante, você não vai largar de minha mão. É sua obrigação me acompanhar.
Que histórias você pode contar a seus filhos no jantar de hoje à noite? Fale sobre seu primeiro emprego, seu melhor amigo no ensino fundamental ou seu filme favorito na infância. Os relacionamentos da família intensificam-se quando você conta histórias. Não permita que a tecnologia roube o tempo das histórias contadas em família. Essas histórias fazem o afeto de seus filhos criar raízes. Enchendo o tanque de amor. Toda criança possui um tanque emocional que pode ser abastecido durante os dias desafiadores da infância e adolescência. Assim como os carros são movidos pelo combustível, o tanque emocional de nossos filhos também precisa ser abastecido com frequência. Como pais, temos a missão de encher o tanque emocional de nossos filhos com o afeto de que necessitam para crescer sadios e fortes. As 2 horas que a criança passa jogando videogame não são capazes de abastecer seu tanque emocional. Há 5 maneiras pelas quais todas as pessoas transmitem e entendem o amor emocional: toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e atos de serviço. Se você tem mais de um filho, provavelmente eles falam linguagens diferentes. Em geral, as crianças têm personalidades diferentes, por isso podem ouvir diferentes linguagens de amor. Você aprenderá mais sobre as linguagens do amor e o tempo diante das telas no capítulo 10. As crianças pequenas não são sutis ao solicitar amor. Eu, Arlene, acredito que a palavra favorita do dicionário de minha filhinha Lúcia é abraço. As crianças pequenas se contorcem para subir em nosso colo, fazem barulho e às vezes agem de modo inconveniente só para conseguir nosso afeto. Quando percebemos que estão implorando para que passemos alguns momentos com elas, para que as abracemos e nos entreguemos de maneira pessoal, lembramo-nos de que temos a preciosa responsabilidade de encher o tanque de amor dessas criaturinhas. As crianças mais velhas não se manifestam tanto quanto as mais novas, mas a necessidade de afeto é igualmente importante. Nossos filhos precisam sentir nosso amor e afeto de forma real, sobretudo no contexto da presença constante dos aparelhos eletrônicos. Caso contrário, a tentação de procurar afeto em lugares errados se acentua. Com orientação, seu filho poderá aprender a dar e a receber afeto da forma que Deus planejou, por meio de relacionamentos humanos saudáveis. Para refletir como seu filho expressa afeto a você? Como você expressa afeto a ele? Seu celular ou computador compete com seu filho por seu afeto. Seu filho está mostrando menos afeto a você e a outras pessoas da família depois de ganhar um aparelho digital, como o tablet, celular ou videogame. Relembre uma ocasião exitosa em que você conseguiu deixar os aparelhos eletrônicos de lado e dar tudo de si para seu filho, ou vice-versa, quando seu filho deixou de lado um aparelho eletrônico para ficar com você. O que você acha do tempo que as crianças passam diante da tela em companhia dos amigos? Qual o tempo de exposição de seu filho às redes sociais? Em sua opinião, as redes são úteis ou prejudiciais quando seu filho sente necessidade de que os outros gostem dele? Seu filho vê videogames violentos? Se sim, isso tem afetado a empatia dele pelos outros. Como? Como seu filho lida com o contato visual? Ele faz contato visual com você prontamente? Olha nos olhos de outros adultos ou amigos? Em que aspectos o contato visual mostra afeto pela outra pessoa? O que você poderia fazer para demonstrar afeto a seu filho de modo mais evidente?